Olá, professor! Olá, turma! Hoje, nosso grupo Jurisprudência irá falar sobre o tema medida de segurança. Meu nome é Thaís e eu vou começar falando um pouquinho sobre o conceito, pressuposto, fundamento. Bom, a medida de segurança é a forma de sanção penal dada ao inimputável. Sanção penal é a consequência dada ao infrator de uma norma penal. Só que, nesse caso de medida de segurança, nós estaremos falando sobre inimputáveis, aqueles acometidos de doença mental ou mesmo desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O Código Penal, ele vai falar das medidas de segurança lá no artigo 96. E ele vai falar que as medidas de segurança, elas são 1. Internação em hospital de custódia ou psiquiátrico ou na falta dos mesmos em estabelecimento adequado. E 2. Sujeição ao tratamento ambulatorial. Então, a gente pode perceber que o Código Penal ele dá duas formas de medida de segurança. A primeira é detentiva ou privativa de liberdade, que são em hospitais de custódia ou psiquiátrico, e a segunda é restritiva, sujeição ao tratamento ambulatorial. O fundamento da medida de segurança é baseado no Código Penal, artigo 96, e no jus puniendi. É uma prevenção do Estado, então é fundamentado no jus puniendi, ou seja, o direito de punir. Bom, agora falando sobre duração. Qual é o tempo mínimo, o tempo máximo de uma medida de segurança? Quando o juiz ele vai lá aplicar a medida de segurança, ele tem o tempo mínimo, que é de 1 a 3 anos. Então, não pode ser menos que 1 ano, nem menos que 3 anos, né? Menos que 3 anos, então. E assim, o nosso Código Penal, ele não prevê um tempo máximo, mas na Constituição está prevista que no Brasil não pode ter prisão perpétua, então não pode ultrapassar de 30 anos. E assim, moralmente falando, a intenção da medida de segurança é você tratar, é você curar o inimputável, certo? Então, 30 anos seria muito, é muito para uma pessoa estar em uma clínica de reabilitação, estar em um hospital de custódia, um hospital psiquiátrico. Então, na lei, ela não fala explicitamente sobre o tempo máximo, mas não é viável para uma cura, para uma reabilitação, você colocar 30 anos em uma medida de segurança. E aí chega o questionamento. Thaís, a medida de segurança é a mesma coisa que pena? Não, não é. Porque a medida de segurança, ela vai educar, ela vai curar, ela vai tratar. E a pena não. Pena é punir. E a medida de segurança não é punição. É tratamento, é cura, então não é a mesma coisa. Se é um infrator inimputável, que é uma doença que não tem cura, ele vai ficar nessa clínica, nesse hospital de custódia, hospital psiquiátrico, até ele se tornar apto a viver em sociedade. Dessa forma, nós podemos falar de conversão da pena em medida de segurança? Não, só cumpre medida de segurança aquele que é inimputável, seja por doença mental, desenvolvimento mental retardado, incompleto, lá o que nós falamos no início do vídeo, tá bom? Então não há. Se a pessoa ela está cumprindo pena, entende-se que ela não é inimputável, entende-se que ela estava no seu estado perfeito e que ela não precisa cumprir necessariamente em algum hospital psiquiátrico, em algum hospital de custódia ou fazer um tratamento. Certo? Outra pergunta que pode surgir é: como se dá a desinternação e quem a executa? Bom, é um juiz de execução penal e a partir de laudos médicos periciais que constatem que o indivíduo cessou a periculosidade do mesmo, que cessou, que não há mais periculosidade nele, ele pode ser desinternado no prazo de 1 ano. Então, nesse 1 ano, ele vai ficar sendo monitorado, óbvio, mas ele vai viver como um cidadão comum, um cidadão livre. E se nesse 1 ano ele não voltar a cometer nenhum delito, se ele não voltar a cometer atos que coloquem as outras pessoas em perigo ou ele mesmo em perigo, ele está livre, ele vai viver a vida dele agora, normal. Ele foi tratado, ele foi curado e vai viver como um cidadão comum, um cidadão normal, um cidadão livre na sociedade. Caso contrário, ele será internado novamente. Olá, eu sou o Vitor, do terceiro período de Direito Noturno, e eu vou falar sobre o sistema vicariante e o sistema duplo binário da medida de segurança. Então, em 1940, quando entrou o sistema
duplo binário, ele ficou até o ano de 1984, que foi quando eles trocaram esse sistema por sistema vicariante. Eu vou explicar a diferença entre eles e falar sobre os dois, sobre como eles se aplicam, etc. Então, eu vou falar sobre o sistema duplo binário primeiro, porque ele é o que era usado antigamente, foi o primeiro a ser usado. Então, aí o sistema duplo binário, ele funcionava assim: tem os imputáveis, os semi-imputáveis e os inimputáveis, que no caso esse sistema aplica-se mais sobre o semi-imputável, porque de acordo com o sistema duplo binário, ele poderia ser aplicado a essa pessoa semi-imputável, poderia ser aplicada uma pena e a medida de segurança. Mas em 1984, quando mudou para o sistema vicariante, esse sistema mudou, que no caso, quando a pessoa era semi-imputável, ou ela tinha algum retardo mental, que no caso é os semi-imputáveis, ele só poderia ser aplicado ou um ou outro, não poderia ser aplicado os dois, como no duplo binário. Mas, nesse sistema vicariante, que é o atual que nós usamos hoje, só pode ser aplicado um, e funciona assim: ou a pessoa aplica a pena, que no caso, quando se aplica a pena, o juiz deve reduzir em um ou dois terços a pena do semi-imputável, que no caso é o artigo 26 do CP. E quando o juiz vê que essa pessoa necessita de tratamento, é uma pessoa com retardo ou alguma deficiência ou alguma dependência que necessita de tratamento, que no caso ele pode fazer o tratamento, o juiz ele determina a medida de segurança, que no caso é para essas pessoas, e não a pena. Mas só em caso que a pessoa haja tratamento para ela, que se houver algum tratamento para essa pessoa. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Meu nome é Laís e, dando continuidade, eu irei falar acerca dos pressupostos para a aplicação da medida de segurança. Bom, primeiramente, é necessário que haja a prática de um fato típico, ou seja, um fato previsto em nosso ordenamento jurídico. E ainda que esse fato ele seja antijurídico, que viole a lei, ou seja, que ele inflige os bens jurídicos protegidos pelo nosso Código Penal. Segundo o professor Luiz Regis Prado, este critério de aplicação ele desempenha uma função limitativa, impedindo a imposição de medidas de segurança pré-delitivas, sendo preconizado também no princípio da legalidade. Esse professor ele também tem uma situação em que diz a aplicação de toda e qualquer medida de segurança deve estar prevista por lei no momento em que o sujeito for declarado perigoso. Bom, a medida de segurança ela também tem como pressuposto a periculosidade do agente. Essa periculosidade ela é um juízo de probabilidade desse agente voltar a praticar novas infrações penais. Ou seja, faz-se uma análise para frente de fatos que possam vir a ocorrer, de fatos que ele possa vir a cometer, verificando se, com base em todos os elementos que se tem ali acerca do indivíduo, se há a potencialidade, se há a capacidade, se há a aptidão para que esse sujeito ele cometa novas ações danosas. A periculosidade ela pode ser real, em que é necessário a comprovação da mesma, ou ela pode ser presumida, em que não é necessário a comprovação. Atestada a periculosidade, a gente tem duas situações possíveis. A primeira é a inimputabilidade, em que falta ao agente a sanidade completa, a sanidade mental completa. Ela consta no artigo 26, caput do Código Penal, em que haverá a consequente absolvição imprópria do indivíduo. Nós temos também outra situação, que é a semi-imputabilidade, em que o agente ele não possui nem a completa sanidade e nem a completa insanidade mental, ou seja, ele está ali no meio, ele está entre a linha tênue entre esses dois extremos.
Nela, na semi-imputabilidade, haverá a condenação com a pena diminuída ou ainda a aplicação de uma medida de segurança, quando este precidir de especial tratamento curativo. No caso dos inimputáveis, a periculosidade ela é presumida, pois, como já vimos, a lei determina a aplicação da medida de segurança, pressupondo que sejam eles dotados de potencialidade criminosa. Já no caso dos semi-imputáveis, essa periculosidade ela é real, pois deve ser verificada pelo juiz à luz do caso concreto, ou seja, em cada caso haverá a discussão se aquela pessoa possui ou não periculosidade. Essa constatação, essa análise da sanidade mental do indivíduo, ela é matéria de perícia médica, ou seja, é necessário um perito para constatar a condição desse indivíduo. Este cálculo de probabilidade da periculosidade, ele compreende 2 momentos. O primeiro momento é o diagnóstico, que comprovará a periculosidade do indivíduo. O segundo momento é o prognóstico criminal, que consiste na relação da periculosidade do indivíduo com o futuro criminal dele. É isso. Obrigada. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei em que momento vocês estão vendo esse vídeo. Gostaria de cumprimentar nossos colegas de turma e o nosso querido professor Franklin. Eu vou falar especialmente sobre as medidas de segurança. Na verdade, irei dar continuidade ao que o meu grupo já está falando. A medida de segurança é uma espécie de sanção penal que atua como uma natureza preventiva e vai estar ali mediante a periculosidade do agente. As medidas de segurança elas estão previstas no artigo 96 ao 99 do Código Penal. Ele traz um rol exemplificativo sobre essa temática. Eu vou falar especialmente sobre as espécies, que são 2. Elas estão lá no artigo 96. A primeira é a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E a segunda, tratamento ambulatorial. A primeira ela é uma medida de segurança detentiva, data a privação de liberdade imposta ao paciente. Ela é destinada aos indivíduos inimputáveis ou semi-imputáveis, que praticarem crimes puníveis com pena de reclusão. O que é semi-imputável e semi-imputável? Eu sei que a gente já tem que saber isso, mas eu vou dar uma breve pincelada aqui. O inimputável é aquele que ele possui completa insanidade mental. E o semi-imputável, ele não possui nenhuma sanidade completa totalmente e nem uma insanidade mental, ele está ali no meio termo. Então, vai ser avaliada por uma perícia médica, qual que ele vai cumprir, qual das 2 espécies ele vai cumprir. E essa primeira ainda, ela é de forma facultativa aos indivíduos inimputáveis ou semi-imputáveis que houverem cometido crimes puníveis com a pena de detenção. Lá no artigo 99 do Código Penal, eu vou ler aqui para vocês, que diz que o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento, impedindo que o internamento ocorra em estabelecimento penal comum, ou seja, para esses que são imputáveis, vai ser um local especial, digamos assim, não vai ser aquele presídio comum que a gente vê. O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico trata-se de um hospital presídio, que ele vai ser destinado à custódia do internado. A segunda espécie, que é o tratamento ambulatorial, ela vai dirigir-se aos crimes com o menor potencial lesivo. Ela vai ser para os crimes que são puníveis com detenção, sendo que esse primeiro aqui, ele era com a pena de reclusão. E o segundo vai ser com a pena de detenção, como a gente já viu lá na N1, que são crimes que não chocam tanto a população. O tratamento ambulatorial, ele também vai ser realizado no hospital de custódia, nos dias determinados pelo juiz, de acordo com o artigo 101 da Lei de Execuções Penais. É importante a gente falar aqui que como que funciona essa questão do tempo, quem que vai destinar o tempo, porque o nosso Código Penal, ele não te traz de forma explícita, de forma detalhada, o máximo da pena, ele só traz o mínimo. E aí entra aquela questão, se a pessoa for doente, for comprovado por uma perícia médica que ela é doente e que ela precisa de um tratamento para sempre, perpétuo. Na Constituição, é vedada a pena de caráter perpétuo, só que aqui é diferente, porque aqui é uma sanção penal, não é uma pena.
E aí fica a questão, pode ou não pode? E aí nós temos alguns entendimentos que vão explicar essa questão. O primeiro, a Constituição ela veda o caráter perpétuo, só que isso é para pena. E aí as pessoas vão dizer, não vai ser estabelecido isso para sanção penal, já que é diferente, já que é outro tipo de situação. E o outro entendimento é que ela vai precisar seguir o artigo 75 do Código Penal, que diz que a pena para privação de liberdade, ela só pode ir até 30 anos. Então ela pega o artigo 75 e vai usar lá para as medidas de segurança. Só que isso são entendimentos. É bom a gente saber os entendimentos que existem, mas de fato o que acontece ali vai ser estabelecido pelo juiz, porque ele vai ter que fazer uma analogia entre o Código Penal e entre a Constituição para estabelecer o que aquele doente mental vai cumprir. E, sendo assim, a gente entende que o fato típico previsto no ordenamento com reclusão deverá ser direcionado ao hospital de custódia e de tratamento psiquiátrico com a medida de internação ou detentiva. E para o delito praticado, o qual for determinado para a detenção, a medida ela vai ser ambulatorial ou restritiva. Ou seja, o juiz ele vai ter que observar as circunstâncias e ele vai estabelecer aquilo a ser cumprido mediante o artigo 97 do Código Penal. É isso e eu passo a palavra para o próximo aluno. Meu nome é Marcos e eu irei falar sobre a duração da medida de segurança. O prazo mínimo ele é estabelecido pelo juiz. E esse prazo ele é de 1 a 3 anos. O Código Penal ele não previu a duração máxima da medida de segurança. Mas, no entanto, a Constituição Federal ela expressa que não pode haver penas de caráter perpétuo no Brasil. E as penas não podem exceder o tempo de 40 anos. Com isso, é possível afirmar que a medida de segurança não pode exceder esse prazo de 40 anos. Mesmo porque, se o que se busca é o tratamento e a cura do internado, o tempo de 40 anos é mais do que suficiente para poder alcançar esse objetivo. Falar sobre a conversão. De acordo com o Código Penal, se o indivíduo for inimputável, o juiz poderá determinar a sua internação. Entretanto, se o fato for punível com detenção, o magistrado poderá submeter o agente ao tratamento ambulatorial. E não há possibilidade da opção pelo tratamento ambulatorial se o agente for punido com a pena de reclusão. E com relação à aplicação da pena ao semi-imputável, o juiz deverá reduzir a sua pena de 1/3 a 2/3, de acordo com a perturbação do agente. Agora, com relação à detração da medida de segurança, o tempo em que o sentenciado permaneceu preso durante o processo, seja por razão de prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão temporária, ou permanência em hospital de custódia ou em tratamento psiquiátrico, será descontado do tempo de sua pena ou do tempo de sua medida de segurança, imposta ao final da sentença. Agora, ao se falar da extinção da medida de segurança, seja ela a internação ou tratamento ambulatorial, elas podem ser extintas pela sua prescrição. E esse entendimento já é consolidado pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Olá, boa noite. Meu nome é Rames. Eu vou dar continuidade no tema de medidas de segurança. Vou falar sobre a conversão, a aplicação ao semi-imputável, como se dá a detração na medida de segurança e como ocorre a prescrição na medida de segurança. Falando sobre a conversão, eu irei dizer sobre a possibilidade do juiz determinar a mudança do tratamento ambulatório para a internação. Então, de acordo com o artigo 97 do Código Penal, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Entretanto, se o fato for punível com detenção, aplicada para condenações mais leves, nas quais, pela natureza do delito, não se admite o início do cumprimento da pena em regime fechado, o magistrado poderá submeter o agente a tratamento ambulatório. Agora, o parágrafo 4º
diz o seguinte: em qualquer fase de tratamento ambulatório, poderá o juiz determinar a internação do agente se a providência for necessária para fins curativos. Então a resposta está aí. Em caso de tratamento ambulatório, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Então ele pode sair do tratamento ambulatório para a internação se tiver um laudo médico, né, e o juiz autorizar que seja feito desta forma. Agora eu vou falar sobre a aplicação ao semi-imputável. O juiz reduz a pena ou substitui por medida de segurança. Então, o artigo 98 do Código Penal autoriza a substituição da pena pela medida de segurança. Os requisitos são: quando o condenado necessita de especial tratamento curativo, logo não há previsão legal de suspensão da pena. Ou seja, ele vai ser submetido a um tratamento para ser curado, né, para ter possibilidade dele voltar à sociedade. Então, enquanto ele não tiver esse tratamento, não ser curado, né, ele não irá voltar à sociedade. Então, não tem prazo legal para ele voltar. Ele tem que estar em perfeito estado de conviver em sociedade. Já o artigo 26, parágrafo único, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto. Então, assim, a pena já é reduzida por ele ter essa perturbação mental, né? Por não ser totalmente desenvolvida a sua capacidade mental. Então, a pena aí já é reduzida. E se caso for necessário que ele tenha algum tratamento especial curativo para viver em sociedade, é substituída a pena pela medida de segurança. Então, reduz a pena e também aplica a medida de segurança. Pode ser os dois ao mesmo tempo. Agora, irei abordar como se dá a detração na medida de segurança. A detração penal consiste no compute da redução da pena ou medida de segurança imposto no final da sentença do tempo que o agente cumpriu em prisão ou em internação antes de seu julgamento, tendo como princípio fundamento de que ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Então, portanto, se o agente permaneceu preso cautelamente durante 6 meses, sendo que aplicada a medida de segurança pelo prazo mínimo de 1 ano, o aludido exame poderá ser realizado dentre 6 meses. Então, você desconta o tempo que ele ficou internado antes da sentença final, aí dá o prazo final, que no caso você desconta o que ele iniciou com o que ele foi condenado. Nesse caso que eu abordei para vocês aqui, ele foi condenado por 1 ano, ele cumpriu 6 meses antes da sentença final, então ele só irá cumprir 6 meses. Agora irei abordar como ocorre a prescrição na medida de segurança, né? Quando encerra a medida de segurança. A prescrição na medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena combinada pelo delito cometido pelo agente. Ou seja, se ele cometeu um delito que ele foi condenado por 10 anos e foi substituída por medida de segurança, então durará 10 anos a sua medida de segurança. Passando disso, ocorrerá a prescrição do mesmo. Porém, tem que haver o tratamento, a internação ocorrido com sucesso. Então, ele tem que ser curado para ser devolvido à sociedade. E esse prazo máximo, há um prazo máximo que é de 30 anos, conforme a jurisprudência praticada do STF.